Olá pessoal, bom, vamos dando sequência, né, ao nosso curso. A gente teve uma primeira aula de introdução, né, onde a gente basicamente falou alguns aspectos sobre amplificação, diferença entre amplificadores e filtros, e falou um pouco sobre o objetivo de usar um amplificador e falou um pouco rapidamente sobre um amplificador operacional, né. Bom, vamos entender o que é um amplificador operacional, tá? Então, eu vou desenhar aqui para vocês o símbolo de um amplificador operacional. Então, o símbolo do amplificador operacional basicamente é esse aqui. É, desculpa, vamos lá. Não ficou muito bom. Vou pegar um pouco de prática aqui. Ok, agora está melhor para a gente ver, né? Então a gente normalmente tem a entrada V+, a entrada V-. Aqui eu tenho a alimentação positiva. E aqui eu tenho a alimentação negativa. Tá? E aqui a gente tem a saída VO, certo? Então, normalmente, o amplificador operacional ele tem a seguinte característica, né? A saída VO vai ser igual a um determinado ganho A, que multiplica a entrada V+, menos a entrada V-. Em teoria, é isso que nós temos. Tá? E a gente pode desenhar aqui a estrutura interna do amplificador operacional como sendo mais ou menos algo assim. Então nós teríamos aqui a tensão de entrada VI, né, que ela é aplicada aqui, tá? E aqui a gente vai ter deixa eu fazer isso melhorzinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ok. Né? E aqui a gente tem tensão de saída VO. Né? Podia fazer um desenho parecido aqui na entrada. Né? Puxando esse fiozinho aqui para cá. Não, deixa assim, tá bom, tá de bom tamanho. Tá? Então aqui ficou faltando dizer que é VO, certo? Então aqui é a minha resistência de saída RO. Vamos usar um R maiúsculo. Tá? RO. E aqui eu ganho A. Né? Essa tensão aqui é uma fonte de tensão controlada, então aqui eu tenho A, VI. Tá? A gente tem A, VI.
Então, esse poderia ser um modelo para o nosso amplificador operacional. Tá? Só que como a gente falou um pouquinho na aula passada, certo? Tem algumas características que o amplificador operacional tem que são interessantes. Por exemplo, se a gente considerar ele aqui, né, a entrada de corrente no amplificador operacional ela é praticamente zero. Por quê? Porque a resistência de entrada do amplificador operacional ela é idealmente infinita. Como a gente falou na prática, não é infinita, é da ordem de mega-ohm, às vezes de muitos mega-ohms, né? Então não é infinita, mas é muito alta a resistência de entrada e a corrente que entra é muito baixa. Então idealmente a gente assume resistência de entrada infinita. Do mesmo jeito, a resistência de saída, que é esse RO que está aqui, a gente assume como sendo zero. Tá? Então, se esse RO aqui é zero, então VO, de fato, né, vai ser o ganho A, que é esse aqui, ó, que multiplica a tensão de entrada VI, que é justamente V mais menos V menos, como está aqui. Tá? Então, em teoria, é assim que funciona o amplificador operacional. Muitas vezes, quando a gente está fazendo os nossos circuitos, a gente não vai colocar esses valores das tensões de alimentação dele. Tá? A gente deixa isso para quando a gente está fazendo o circuito mais detalhado e tal, na maioria das vezes a gente não vai usar assim, certo? Então, agora vejam só, o que é que acontece se o ganho A, como a gente falou, no caso ideal, né, se o ganho A é infinito? Então vamos escrever aqui algumas dessas coisas, né? Amplificador operacional ideal. Então, características. Quais são as características? Resistência de entrada infinita. Resistência de saída zero. E o ganho A infinito. Tá? Então, essas são as três características de um amplificador operacional ideal. Tá? Essas seriam as três características de um amplificador operacional ideal. Certo? Então, se a gente considerar isso, notem que situação curiosa acontece aqui. Vejam, se o ganho A é infinito, então qualquer diferença mínima que exista entre a tensão do terminal positivo e a tensão do terminal negativo vai ser multiplicada por um número infinito e vai levar VO para um valor infinito. Né? Então, se V mais for maior do que V menos, então isso aqui vai ser positivo e VO vai para mais infinito. Se V mais for menor do que V menos, então isso aqui vai dar negativo e VO vai para menos infinito. Né? Só que se fosse assim, não ia ser muito útil para a gente, não ia servir de muita coisa. Tá? Então, na prática, não é isso que acontece. O ganho é muito alto, mas não é infinito, como eu disse a vocês. Ele é da ordem de 200 mil. Mas, poxa, mas 200 mil, se eu tiver uma diferença de 1 volt, vai dar 200 mil volts na saída? E que circuito é esse que dá uma tensão tão alta? Não dá, né? Primeira coisa é que o amplificador operacional ele nunca vai conseguir colocar na saída uma tensão maior do que a sua tensão de alimentação. Né? Então, se a gente alimenta o amplificador operacional com mais ou menos 15 volts, a gente já sabe de antemão que a saída dele não pode ser maior do que 15 volts, nem pode ser menor do que menos 15 volts. Na prática, sequer chega a 15 volts. Né? Ele satura, a gente chama assim, a saída está saturada. Ela vai para um determinado valor máximo, né, que é menor do que as tensões de alimentação. Então, se eu alimento com mais ou menos 15, na prática, ele vai saturar a saída positivamente em torno de mais 12, e a saída negativa vai saturar em torno de menos 12. Então ele não chega nem ao mais ou menos 15 que eu coloquei. Tá? Então a gente precisa ter isso em claro. Não vai para infinito, obviamente que não vai para infinito. Mas poxa, se fosse assim então, bastava uma diferença de 1 milivolt,
que multiplicado pelo ganho A de 200 mil, né, vai fazer com que a saída vá para 200 volts. Como ele não vai sair com 200 volts, então vai sair quanto? Vai sair mais 12. Né? Então é como se a saída dele ficasse o tempo todo ou em mais 12 ou o tempo todo em menos 12, porque essas diferenças aqui teriam que ser muito pequenas para multiplicadas por um ganho tão grande não levarem a uma saída saturada. Só que isso aconteceria se nós usássemos o amplificador operacional do jeito que ele está aqui. E do jeito que ele está em malha aberta. E a gente não usa o amplificador operacional em malha aberta na maioria das aplicações, em algumas sim. Tá? Então como é que a gente normalmente usa o amplificador operacional? A gente faz uma realimentação negativa. Então vamos analisar esse conceito. Né? O amplificador operacional, a gente vai abreviar por Ampiop, tá? Em malha fechada. Na prática aqui, a gente está falando em realimentação negativa. Por quê? Porque quando eu uso realimentação positiva, o que termina acontecendo é que a saída fica oscilando o tempo todo. Né? E aí a gente usa o amplificador operacional com realimentação positiva para o projeto de osciladores, por exemplo, que não é o que a gente está estudando, a gente vai estudar o uso dele como amplificador. Tá? Imagine o seguinte, imagine que você está fazendo um circuito de controle de velocidade de uma esteira que transporta produtos na indústria. Então você quer que aquela esteira ande a uma velocidade de, por exemplo, 10 centímetros por segundo. Tá? Então o que é que você faz? Você vai pegar um determinado motor que vai girar e fazer com que a esteira corra, e você vai acionar esse motor com um determinado nível de tensão DC. Se a tensão for maior, ele gira mais rápido. Se a tensão for menor, você gira mais devagar. Então você vai botar um determinado nível de tensão para tentar fazer ele girar a 10 centímetros por segundo. E você vai precisar medir essa velocidade. Digamos que você fez a medição de velocidade. Se você botou a tensão e a esteira começa a andar, mas está muito devagar, isso vai gerar um sinal de erro na saída. Ele vai pegar 10, que deveria ser a saída, e vai comparar com 5, que digamos é o que está dando. Isso vai gerar um erro de 5. Esse erro de 5 ele é realimentado. Tá? Ele é realimentado. E o que significa isso? Significa que se a gente, na verdade, vai fazer o seguinte, né? Deixa eu tentar ilustrar esse conceito aqui, depois a gente apaga. Mas pelo menos a gente tem uma noção. Né? Imagine isso, né? A gente tem a esteira aqui, ela está andando em cima desses troços, e aqui, né, tem um determinado motor que gira a esteira, sei lá. E aí você aciona esse motor com uma determinada velocidade, que na verdade vai corresponder a um determinado nível de tensão. E aqui você vai colocar alguma coisa para medir a velocidade da esteira. Você vai botar algum tipo de sensor aqui para medir a velocidade. Né? Então o que vai acontecer é o seguinte, você vai aplicar ao sistema um sinal de entrada, vamos chamar de VI, tá? E aí você aqui na saída, você vai medir, vamos no lugar de V, para não confundir com tensão, vamos usar X. A gente vai usar XI para medir uma velocidade ou uma grandeza qualquer, e aqui a gente vai ter um XO, que é a grandeza de saída. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai medir esse XO através de algum tipo de sensor, tá? E a gente vai inserir aqui. Tá? Aqui no lugar de S, que eu botei S por sistema, vamos usar A. E aqui ele vai passar pelo circuito B.
E aí o que é que vai acontecer? Eu vou então medir a grandeza de saída, que no meu caso é velocidade, certo? E aqui em B eu vou fazer uma comparação. Eu vou comparar esse cara com a velocidade desejada, tá? Então é como se eu fosse fazer aqui em B o seguinte, aqui na saída de B eu vou chamar de XF, é como se XF fosse igual a x0 menos um x de referência, um determinado x de referência, que é a minha velocidade de 10 desejada, tá? Então digamos que aqui foi medido 5, e aqui o x de referência é 10, então isso aqui vai dar menos 5, né? Esse menos 5 ele vai chegar aqui, e aqui ele tem um sinal negativo. Então o xi chega aqui somando, tá? O xi chega aqui somando, e o xf chega aqui subtraído. Então eu tinha posto um determinado comando de tensão aqui, e ele produziu uma velocidade abaixo da que eu gostaria que ele produzisse. Então o que vai acontecer? Eu medi 5 e eu queria 10. Aí é que vai dar menos 5. Como aqui tem menos 1, aqui tem um sinal negativo, aliás, né? Então esse menos 5 menos vai ser xi mais menos menos 5. Então vai ser xi mais 5. Então significa que agora eu vou aplicar aqui, né, um sinal maior. Eu vou até mudar o nome aqui, pessoal, desculpem. Eu devia ter usado aqui para ficar mais claro, um xs. E aqui é que a gente vai chamar de xi. Desculpa, tá? Então, eu vou terminar medindo então aqui, ó. Isso aqui vai ser o 5 que eu medi, né? Menos o 10, que era o que eu queria. Isso aqui vai dar menos 5. Então aqui eu vou pegar o sinal que eu já estava colocando, que estava resultando em 5 na saída, é um sinal de tensão, tá? E ele vai chegar aqui somando. Ele vai chegar aqui somando. E aqui vai vir um sinal negativo, né? Que é 5 menos 10, menos 5. Só que ele chega aqui negativo. Então, como ele chega aqui negativo e aqui ele entra subtraindo, termina somando. Então eu vou ter esse xs mais 5, que é o resultado disso aqui multiplicado por menos 1, produzindo um xi maior do que o xs. E aí o que vai acontecer? Xo vai aumentar, porque eu vou estar aplicando uma tensão mais alta. Tá? Aí digamos que aumentou demais, passou. Né? Eu queria que ficasse em 10 e passou de 5 para 12, por exemplo. Então agora é 12. Então aqui eu vou ter 12 e aqui eu vou ter 10. Então isso aqui agora vai ser 2 positivo. Como aqui vai ser 2 positivo, então agora ele não vai mais chegar positivo aqui, porque é 2 positivo aqui, mas aqui tem o menos, então fica menos 2. Então esse sinal aqui diminui de tamanho. Então essa velocidade aqui diminui. E assim ele vai ajustando. Tá? Se você botar e for pouco, ele gera um erro que faz com que o sinal aumente, para ele andar mais rápido, o motor. Né? Se de repente aumentar demais, aí ele já vai gerar um erro de sinal oposto agora. Né? E aí ele vai ser um erro positivo, quando ele multiplicar por menos 1, ele vai ser subtraído desse, e o sinal que vai chegar para ser no motor, aliás, vai ser um sinal um pouco menor. E assim ele vai acelerando e freando até equilibrar. Para quem sabe dirigir, né, é como você está botando o pé no acelerador, você não sabe exatamente o tanto que você tem que forçar o acelerador para o carro atingir 60 km por hora. Né? A gente não sabe exatamente isso. Então o que você faz? Você bota o pé tanto lá. Não foi suficiente. Você olha para o velocímetro, está em 40. Então você acelera mais. Então gerou um sinal de erro, né, que vai fazer com que você acelere mais. Aí agora o carro passou de 60, foi para 70. Aí o que é que você faz? Você tira o pé. Então aí você vai equilibrando. Isso é o que a gente chama de realimentação negativa. Tá? A realimentação positiva ela tem um efeito que leva à instabilidade. Porque nesse caso, como eu quero andar a 60 no carro, eu começo. Tá pouco, eu acelero mais. Passou, eu tiro o pé. E aí eu vou equilibrando até andar a 60. É isso que é a realimentação negativa. Já na realimentação positiva é como se eu acelerasse e o carro passou de 60, ele foi para 70, isso gera um erro, e esse erro faz com que
eu aumente ainda mais a aceleração e ele agora vai para 80, vai para 90, vai para 100 e vai chegar um momento que eu vou sofrer um acidente, né? Então isso é um sistema de controle instável. Então a realimentação positiva ela não serve para o projeto de sistemas de controle do jeito que a gente normalmente usa e ela não serve para o projeto de amplificadores, mas ela tem outras aplicações, como por exemplo no projeto de osciladores, mas isso a gente não vai estudar aqui. Tá? Então aqui eu queria dar uma ideia para vocês do que é esse conceito de realimentação. Eu vou apagar isso aqui, né? Então isso não vai estar nas notas de aula, mas vai estar no vídeo, para quem quiser assistir. Tá? Mas é porque isso aqui não era estritamente necessário. Né? Então deixa eu apagar isso aqui. Feito. Né? Então, deixa eu trocar aqui a cor da caneta de volta para o azul. Né? Então, se a gente continuar agora mais um pouquinho, a gente vai ver que a gente não usa um amplificador operacional normalmente em malha aberta. A gente usa ele em uma realimentação negativa. Como? Do jeito que a gente vai mostrar aqui agora. Vejam só. Então está aqui o amplificador operacional. Aqui está a entrada positiva, aqui a negativa. Então eu vou aqui, eu vou botar um sinal de entrada VI. E aqui eu vou fazer o seguinte. Então aqui eu tenho um transistor que a gente vai chamar, um resistor, perdão, que eu vou chamar de R1. E aqui a gente vai ter um outro que a gente vai chamar de R2. Opa, eu sempre esqueço que ele faz isso, desculpem. Ok, né? E aqui eu tenho a minha saída. Ficou meio ruim, deixa eu refazer aqui. A minha saída VO, certo? Então vejam, se vocês observarem agora, que eu tenho um esquema de realimentação negativa. Tá? Ou seja, isso aqui funciona como um divisor de tensão. Né? E a tensão que está chegando no terminal negativo de certa forma, é proporcional ao valor de VO. Então aqui eu tenho uma realimentação negativa. E essa normalmente é a forma que a gente usa os amplificadores operacionais. Tá? Eu vou interromper esse vídeo aqui nesse momento, tá? Mas na sequência a gente vai continuar essa explicação. Ok? Muito obrigado, pessoal. Até mais.